Bem-vindo ao canal de Dora Rodrigues Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o atendente fraterno. Nos vídeos anteriores nós conversamos sobre a recepção na casa espírita e a importância do atendimento fraterno na casa espírita. O pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Então é através daqueles filhos que se propõem ao trabalho que o pai visita os seus filhos. E nos concedeu o Altíssimo, como bem nos diz André Luiz, a possibilidade de auxiliar em porções iguais. Agora, cada um vai espalhar de acordo com a sua possibilidade, com a sua coloração individual. E quem é o atendente fraterno? Na obra Os Mensageiros, Tobias, comentando a respeito dos tarefeiros do conforto espiritual, nos diz que encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, muitos desses tarefeiros do conforto espiritual habilitados pelos nossos centros de mensageiros. Então, aquelas pessoas que estão à disposição do auxílio na casa espírita, seja através da mediunidade, do atendimento fraterno, são tarefeiros do conforto espiritual e preparados, como bem diz Tobias, pelo centro de mensageiros. Nós não estamos aqui com desconhecimento da causa do auxílio, não. Ser tarefeiro do conforto espiritual exige condições especialíssimas. A primeira delas é a discrição, para conhecer e sentir, guardando para si dramas inconfessáveis e lacunas morais lastimáveis. Então, o tarefeiro do conforto espiritual, ele tem que ser discreto. Ele vai estar em contato com situações que serão narradas, muitos dramas inconfessáveis, situações que a criatura não falaria para ninguém. No entanto, se sente à vontade para confiar no atendente fraterno no momento. Por essa razão, a discrição é primordial para o tarefeiro do conforto espiritual. Discernimento para opinar com segurança, segundo as necessidades do consulente, a fim de ajudar os outros para que os outros se ajudem. Opinar no momento em que nós estamos conversando com as pessoas precisa ser alguém que tenha discernimento, porque nós não podemos opinar em determinadas questões da vida das pessoas ou dizer como elas devem se posicionar diante de determinadas situações. Isso nós não podemos. Então, nós temos que ter discernimento para entender isso. Não podemos, diante das situações, porque alguém pode até querer que a gente diga como ele deve se posicionar. E aí a gente tem que saber que para opinar com segurança, de forma a que a nossa opinião, o nosso direcionamento auxilie essa pessoa verdadeiramente. Perseverança para que o trabalhador não abandone a tarefa ante os primeiros obstáculos. Sacrifício. Seu ideal é servir, socorrer e curar. Em verdade, é isso que acontece. Muitos tarefeiros abandonam a tarefa quando surgem os primeiros obstáculos. E a gente sabe da dificuldade das casas espíritas de levarem adiante esse tipo de tarefa. Então, aquela pessoa que inicialmente se mostrou preparada para o trabalho, disposta, de repente abandona o trabalho em função de algum obstáculo que surgiu. Então, esse tarefeiro ele precisa ser perseverante. E para ser atendente, o trabalhador necessita de quais requisitos? O que é importante a gente aqui elencar para um trabalhador tarefeiro do conforto espiritual? A primeira delas é a boa moral, que, como nos diz Kardec, em um livro dos Espíritos, na questão 629, é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A boa moral é importante, porque a pessoa que vai estar diante daquele atendente precisa reconhecer nele alguém em que ele possa depositar a sua confiança. E se essa pessoa não tem uma boa moral, se ela não se comporta bem em sociedade, se ela tem atitudes desregradas, desequilibradas, como que ela vai auxiliar uma pessoa? Como que essa pessoa vai confiar nela
se conhece os seus procedimentos morais. Ser indulgente. No capítulo 10, item 16. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. Não faz observações chocantes nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Então, no atendimento fraterno, nós não vamos nos preocupar com os maus atos das pessoas, não. Não vamos fazer observações chocantes, nem censurar, apenas aconselhar veladamente, de forma a orientar a pessoa numa postura que ela possa tomar em benefício próprio. Capacidade de ouvir e dialogar. Silencia e ouve. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Joana de Ângeles nos esclarece quanto a isso. A pessoa que faz o atendimento fraterno, ela tem que ser essa pessoa capaz de ouvir e dialogar, não pode ser uma pessoa que só fala. Ela precisa silenciar e ouvir e falar no tempo próprio, no momento em que ela realmente sentir que chegou o momento de falar, com naturalidade, sem postura intocável, daquela pessoa que sabe tudo, que está ali para direcionar a situação. De maneira nenhuma. A ciência de ajudar está na arte de ouvir, nos diz Joana de Ângeles. Não ser preconceituoso. Qualquer tipo de preconceito, de julgamento prévio e condenação sem justificativa traduz atraso ético e espiritual. Então, uma pessoa preconceituosa, com certeza, ela não vai poder auxiliar. Uma pessoa que julga previamente as situações, que nem espera que a pessoa conclua o seu pensamento e já está imaginando situações, já está condenando a pessoa, isso demonstra um atraso ético e espiritual grande. Então, se a pessoa é preconceituosa, o atendimento fraterno com certeza não é o local em que ela deve estar. Alguém hoje talvez te procure pedindo auxílio. Organiza as tuas prateleiras de bondade que o céu saberá usar-te. Então, alguém vai chegar para nós, no nosso dia a dia, pedindo auxílio. E se a gente organizar essas prateleiras de bondade, conforme nos diz a mensagem, o céu saberá usar-nos. Nós seremos médiuns do atendimento fraterno, vamos dizer assim. Seremos o canal onde receberemos as intuições para auxiliar as pessoas. E isso não só na casa espírita, em qualquer ambiente que a gente se encontre e que alguém nos procure. O ouvinte fraterno necessita ter convicção de que não existem situações erradas, nem castigos ou injustiça no sofrimento, sejam quais forem os atos ou circunstâncias relatados. Sendo conhecedor das leis de causa e efeito, vai saber, na verdade, que não existe nenhuma situação errada, que não existe castigo, existe aprendizado, existe oportunidade, e que naquele momento, seja qual for os atos que a criatura relate, esse ouvinte precisa entender essa situação para não colocar na pessoa um sentimento de erro, de castigo ou de injustiça que a pessoa possa estar sofrendo. Então, seja qual for os atos ou circunstâncias relatadas, nós precisamos ter a convicção de que não existem essas situações erradas, nem castigos ou injustiça no sofrimento. Alguns assuntos precisam ser abordados com muito cuidado quando nós estamos ouvindo as pessoas em atendimento fraterno. Aborto, suicídio, homossexualidade, religião. Nos diz Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que seja boa para promover a edificação, a fim de que dê graça aos que a ouvem. Então, diante de um relato de um aborto, diante de um relato da condição da homossexualidade, ou de religião e tudo, nós precisamos ser cautelosos com as informações que passamos para essas pessoas, com o que nós pensamos a respeito, porque aí não vale a nossa opinião. E se nós temos preconceitos, se nós fazemos julgamentos, nós não vamos auxiliar essas pessoas. Então precisamos ter muito cuidado com o que a gente vai dizer diante de relatos dessa natureza. Nunca aprofundar demais a questão, colocando os agraves de um aborto, de um suicídio, cônjuges dessa natureza, nesse primeiro momento.
Essas questões a gente caminha para o estudo, onde lá poderão ser debatidas, aprofundadas, e aí sim a pessoa tem um entendimento. Mas no primeiro momento, colocar culpas, acusações, peso sobre as pessoas não vai auxiliar. Situa a tua bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, compreensão para que a gente possa auxiliar, amar e servir. A bondade à frente de toda análise, a gente está ouvindo, a gente está observando uma situação, vamos ver isso com bondade, vamos ver isso com olhos de amor e com certeza a nossa análise, a nossa observação vai ser construtiva e santificante, como nos diz Emmanuel. A função do entrevistador espírita é levar o entrevistado a aceitar a responsabilidade pela direção e pelos resultados de sua vida, ajudando a ser o que Deus pretendia que ele fosse. Então, a nossa função, enquanto atendente fraterno, é auxiliar essa pessoa de tal forma que ela perceba a responsabilidade dela diante das situações que ela está vivenciando. E aí nós vamos ajudar para que ela compreenda a sua responsabilidade e assim, com certeza, ela vai entender que depende dela. É claro que nós não vamos responsabilizar a pessoa diretamente. Diante da conversa que vai ser realizada com bondade, naturalmente, nós vamos levando a pessoa a perceber a sua responsabilidade nos resultados de sua vida. E com isso, a gente vai ajudando a pessoa a se auxiliar. A atenção deve estar voltada para a pessoa, independentemente dos rótulos que lhe forem impostos ou que ela mesma colecionou pelo caminho. Antes do rótulo, chega a pessoa. Então, o atendente fraterno ele não pode fazer diferenças entre as pessoas. Não pode, de maneira nenhuma, rotular ninguém. Ah, mas ali é uma pessoa com uma vida desregrada, desequilibrada, ali é um drogado. De maneira nenhuma. A atenção tem que ser voltada independente desses rótulos. Da mesma forma que tratamos qualquer pessoa que adentre a casa espírita em busca de uma assistência espiritual. Toda orientação espírita deve apoiar-se na lei de causa e efeito. As pessoas precisam entender o significado desta lei nos acontecimentos da vida. Por isso que nós falamos lá no vídeo anterior, quando falamos da importância do atendimento fraterno na casa espírita, que é importante que o atendente espírita estude, conheça a codificação. Porque toda e qualquer orientação espírita, como nos diz o Batuíra, tem que se apoiar na lei de causa e efeito. Nós temos que fazer com que essas pessoas entendam que o seu comportamento, as suas atitudes, sejam da vida atual, seja do passado, se fazem presentes nas dificuldades, nas problemáticas que estão enfrentando, para que elas possam entender o significado dessa lei na sua vida. Quem orienta não julga, não decide, não conclui em definitivo, não determina os passos dos outros, unicamente presta assistência doutrinária com base no entendimento das leis de Deus. Isso é verdade. Nós não vamos julgar as pessoas, nem decidir por elas, nem determinar os passos dela de maneira nenhuma. Nós vamos ouvir, prestar assistência com base no entendimento das leis de Deus, vamos esclarecer essa pessoa, ofertar a terapêutica espírita, auxiliar naquilo que puder. Apenas isso, mas nós não vamos determinar passos de ninguém. Jamais nós vamos dizer para essa pessoa, mas você errou quando você fez isso. Ou então agora você vai fazer isso e isso. Até a terapia espírita nós temos que perguntar se a pessoa quer fazer, se ela tem interesse em fazer. Nós não vamos dizer, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer tantos passos, você tem... Não tem que fazer nada. A casa oferece essa terapêutica. Você deseja realizar? O atendimento fraterno também está aberto ao trabalhador espírita. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, no momento em que nós estamos ali como atendente fraterno, nós também podemos atender
trabalhador espírita, alguém que vem conversar conosco, abrir o seu coração, falar dessas dificuldades, muitas vezes até só para ser ouvido. O acolhimento, o atendimento fraterno também deve ser estendido ao trabalhador espírita. O principal intuito durante o atendimento terapêutico é o de fazer companhia ao cliente no mundo do próprio cliente. Uma vez sentindo que não está sozinha, a pessoa desenvolve autoapoio para percorrer suas áreas de sombra. Essa orientação aqui é de Carl Rogers, um psicólogo humanista, aonde ele diz que o principal papel, o principal intuito desse momento é fazer companhia à pessoa, ela ter com quem se abrir, com quem conversar, ter alguém ali para ouvir. Ela não se sente sozinha naquele momento, ela sente que está tendo um apoio, que tem alguém ali ouvindo, e aí ela se sente acolhida. Então, o nosso papel é mais fazer essa companhia ao cliente, estar no mundo dele naquele momento, do que determinar os passos dele ou direcionar as atitudes dele. Então, nós vamos ter atenção física, onde deixamos evidente a pessoa que fala que a estamos acompanhando por meio de gestos ou postura, aonde nós estaremos observando as expressões de hesitação, de lágrimas, a expressão facial, os movimentos involuntários, mãos apertadas ou retorcendo, o aspecto físico, porque o corpo fala. Então, nós vamos estar atentos a todas essas expressões para a gente entender como que aquela pessoa se encontra naquele momento, qual o seu limite naquele momento, de que forma ela está, porque muitas vezes ela não consegue falar sobre aquilo que está vivenciando, mas o gesto, a forma como ela gesticula, a hesitação, lágrimas, expressão facial, uma série de situações vai deixar claro para a gente que a pessoa está ansiosa, está muito nervosa, está muito agitada, e aí a gente vai conseguir auxiliar melhor, percebendo a situação em que a pessoa está naquele momento, que muitas vezes precisa de um tempo de calma, para que depois a pessoa consiga conversar. Você deixa claro que ouve quando estabelece contato visual, quando você olha para a pessoa que está conversando com você. É claro que você não vai encarar a pessoa de tal forma que a pessoa se sinta constrangida, mas estar com o olhar, o contato visual direcionado a essa pessoa, toda a atenção naquele momento. Faz perguntas de formas a entender a fala da pessoa. Em alguns momentos é necessário que se faça algumas perguntas, tipo quando essa situação começou, quando é que você percebeu que a situação se encontrava dessa forma. São perguntas que vão nos ajudar a entender o quadro que a pessoa está trazendo, que muitas vezes ela tem dificuldade de expressar, e a gente vai ajudando através dessas perguntas. Evita fatores de distração. O atendente fraterno, ele não pode ir para o atendimento fraterno com o celular na mão, para estar olhando o que está acontecendo naquele momento no celular, ou prestando atenção em alguma outra situação. Por isso que as salas de atendimento fraterno são reservadas. Não deve ter fluxo de pessoas para não haver nenhuma interrupção. Naquele momento nós não podemos nos distrair. Precisamos estar atento à pessoa à nossa frente. Balança a cabeça afirmativa ou negativamente. A pessoa está falando com a gente e a gente confirmando que está ouvindo, que está entendendo, e até negativamente, de repente, seja necessário. Agora, ter muito cuidado para a gente não usar esse gesto negativo quando a pessoa estiver falando uma coisa que a gente discorda, que a gente não aceita e a gente não entende a necessidade da pessoa naquele momento e teve passado por situações da natureza, e a gente fica... Então, esse gesto negativo vai desestimular a pessoa a continuar a conversa. Resume de alguma forma o que a pessoa disse. Então, você está me dizendo que a situação iniciou nesse período, aconteceu assim, assim, assim. Quando você resume, a pessoa percebe que você estava atenta ao que ela estava dizendo. Constrói novas ideias a partir do que foi dito. Então, nós podemos, mediante o que a pessoa conversou conosco, construir novas ideias, de forma que a pessoa muitas vezes não tenha entendido o sentido daquilo que tinha acontecido,
ter interpretado de uma outra forma, e mediante as ideias que a gente vai levando a pessoa a construir, a entender, com certeza, isso aí também pode ser um fator de auxílio para a pessoa naquele momento. A atenção psicológica, tentar ser um ouvinte neutro, procurando compreender o ponto de vista daquele que fala sem julgamentos. Em outras palavras, estabeleça uma relação de empatia com ele. Então, ser um ouvinte neutro. Vamos ouvir sem julgamento, sem estarmos ali já prestando atenção àquela história e achando isso aí foi bem por isso, ou já adiantando a situação, não, sem julgamento. E a gente vai estabelecer uma relação de empatia, a gente vai dizer para a pessoa que compreende, que entende aquele momento que ela está passando, mesmo que seja algo que eu não concorde, mas nós vamos estar diante daquela pessoa com a nossa atenção psicológica ali presente. Atenção verbal. Concentre-se no que está sendo dito. Caso não capte a linha de pensamento daquele que fala, será preciso questioná-lo. Então vamos prestar atenção no que a pessoa está dizendo, e se lá pelas tantas a gente disser, por favor, me desculpe, eu não entendi, você pode repetir o que você está dizendo? Ou então, é isso que você quis dizer? Eu entendi dessa forma, é isso que você quis dizer? Então, nós vamos tentar captar a linha de pensamento para entender essa pessoa, para realmente auxiliar. Joana de Ângeles, nessa mensagem Diretrizes para o Êxito, ela nos diz que algumas vezes ouvem-se as narrativas que são apresentadas com estados de espírito crítico e perdem-se os melhores conteúdos, porque não estão de acordo com o pensamento e a conduta que escuta. Então, se a gente vai ouvir com pensamento crítico, porque a gente não está de acordo com o pensamento ou a conduta de quem está falando, nós não vamos ter condição de auxiliar. Em diversas oportunidades, ouvem-se as pessoas com indiferença, pensando-se nos próprios problemas e inquietações, distante do sofrimento alheio por considerar-se muito grande o próprio. É a gente estar ali e ao mesmo tempo indiferente àquelas situações, porque eu estou pensando nos meus problemas. Eu tenho problemas bem maiores, então eu sequer ouço as pessoas e na minha indiferença me fecho, porque eu considero que meu problema é muito maior do que o de quem quer que seja. É como ouvir-se por obrigação social ou circunstancial, estando-se em outro lugar e situação mental, embora fisicamente ao lado. Eu estou bem aqui, você está falando, e eu estou lá numa outra situação, pensando num outro momento, fisicamente eu estou ali, mas eu não estou ouvindo, eu apenas por obrigação, porque eu sou atendente fraterno, é o meu horário, eu estou ali à disposição, mas eu não estou realmente presente nesse momento. Isso faz com que muito se perca da conversa. E daqui a pouco a gente termina sem saber o que dizer, porque a gente nem ouviu, sabe nem o que a pessoa falou, o que eu vou dizer. E aí faz um atendimento de qualquer forma, de qualquer maneira, perdendo-se grande oportunidade de auxiliar. Nesse atendimento, após ouvir a pessoa, após esse diálogo que a gente vai manter com a pessoa, nós vamos orientar essa pessoa para que ela, como nós dissemos no vídeo passado, ela leve um programa diferente para casa do que aquele que trouxe. Então, nós vamos trabalhar as questões da oração, dos pensamentos, do evangelho no lar. As orientações que nós vamos dar sobre a oração, explicando que a oração renova fluidicamente o clima doméstico, evangelizando os espíritos que ali estejam atraídos por este ou aquele motivo, e os espíritos nossos desafetos que participam de todas as nossas atividades cotidianas. Então, nós vamos acender luz dentro de casa com a oração. E esse momento de oração vai renovar fluidicamente o clima doméstico, porque nós vamos favorecer os nossos irmãos que foram atraídos, que muitas vezes estão ali convivendo conosco, participando das nossas atividades cotidianas, muitas vezes trazendo graves problemas, dificuldades dentro do lar, e a oração vai ser esse bálsamo que a gente vai oferecer aos nossos irmãos e com certeza também vai nos favorecer. Orientação sobre os pensamentos.
Pensamentos positivos formam ao redor da pessoa que os emite poderoso campo fluídico de forças criadoras do bem, que neutralizam as vibrações negativas a ela direcionadas. Então vamos conversar com essa pessoa no sentido de que ela busque ter um pensamento positivo, ela crie uma atmosfera fortalecedora em torno dela, para que assim os espíritos em desequilíbrio não tenham acesso à sua mente. Então vamos esclarecer justamente isso, que esse pensamento positivo vai criar um campo de forças que não vai permitir o acesso dessas entidades até nós. Com isso nós vamos preservar a nossa mente, o nosso entendimento. E as vibrações negativas a eles direcionadas não alcançarão, porque o nosso campo de força, como mostra a figura, está em torno de nós, é acionado sem permitir que essas influências penetrem e cheguem até nós, nos desestruturando. As orientações sobre o Evangelho no lar. O lar onde a família pratica o Evangelho com base no amor e respeito torna-se um foco de luz, onde os mentores espirituais buscam os recursos para ajudar os irmãos necessitados. Então, nós vamos orientar as pessoas sobre a prática do Evangelho no lar como uma ferramenta que ela vai utilizar, ela mesma e família, de forma a que ela vai buscar luz para o seu lar. Ela vai buscar assistência espiritual, os mentores espirituais da família, os espíritos amigos de cada um daqueles familiares, que vão com certeza, em função daquele momento em que estarão ali reunidos, buscar recursos para ajudar a família. E para onde nós vamos encaminhar? Nós vamos encaminhar essa pessoa, depois de orientada, para as atividades que a casa realiza de acordo com a necessidade. Pode ser para reunião pública, de palestra, pode ser para a reunião de estudo do Evangelho, se a casa tem essa mais adequada, de acordo com a necessidade do agravamento da situação. Encaminhar para que ela tome o passe, água fluidificada, que geralmente a casa oferece por ocasião dessas reuniões, e encaminhar para reuniões de estudo, principalmente aquelas pessoas curiosas que chegam na casa espírita querendo saber um pouco mais. Vamos encaminhar para as reuniões de estudo. Do atendimento fraterno para a reunião mediúnica, nenhuma pessoa deve ser encaminhada sob pretexto algum, o que requer uma preparação bem cuidada, estudos e integração na casa espírita. Essa orientação é de Givaldo Pereira Franco no livro Atendimento Fraterno. Porque muitas vezes, por desconhecimento, e aqui volta a questão da necessidade do estudo, o atendente fraterno pode entender que um desabrochar da mediunidade, uma situação que ele possa achar que seja já a mediunidade se manifestando, encaminhar essa pessoa para uma reunião mediúnica. Ela requer uma preparação, estudos, estar integrada na casa, para a partir daí passar a fazer parte dessas reuniões privadas e que exigem um comportamento adequado à pessoa que vai fazer parte. É conveniente uma ficha com os dados do atendente e descrição do caso? Vejamos o que nos diz Divaldo. O que registrar no atendimento fraterno deve ser sempre em função daquilo que se quer avaliar. Então, se nós vamos conversar com alguém, normalmente nós pedimos o nome, o endereço dessa pessoa para direcionar para as vibrações, muitas vezes para um acompanhamento da reunião de desobsessão. Então, nós não vamos registrar tudo que aquela pessoa nos falou, a história de vida daquela pessoa, as narrativas dela, não. Sempre em função daquilo que se quer avaliar. Então, a gente pode anotar nessa ficha ideações suicidas, insônias, desequilíbrios, choro convulsivo, coisas dessa natureza, podemos sim. Porque aí a gente vai acompanhar aquela pessoa sabendo o quadro que aquela pessoa chegou na casa espírita. Fora disso, nós não precisamos registrar nada da vida das pessoas. O atendente pode dar alta de tratamento médico, suspender medicação. Somos médicos de almas, não podemos interferir na medicina acadêmica. Jamais, em situação nenhuma, nós vamos chegar para essa pessoa e dizer, olha, o seu problema é espiritual e você não precisa estar tomando essa medicação, não precisa ir no médico, aqui a gente vai resolver isso de jeito nenhum. Seja qual for a situação, se essa pessoa já está acompanhada por um médico, está tomando uma medicação, nós vamos reforçar para que ela continue o tratamento, ela continue com a medicação, que a casa vai oferecer a terapia espírita
que pode ser realizada conjuntamente, mas isso não quer dizer que ela precise suspender nenhuma medicação. E se a pessoa quiser continuar com a religião que seguia? Se a pessoa disser, olha, eu sou católica, eu sou de uma outra religião e vim em busca desse atendimento, mas eu vou voltar para a minha religião, eu não quero ficar na doutrina espírita, eu não quero ser espírita. Não deve ser nosso objetivo fazer proselitismo, apenas ajudar no reequilíbrio. Nós não estamos ajudando para ter mais um frequentador, um trabalhador na casa espírita, não. Nós estamos ajudando por caridade e amor do próximo. Agora, os que desejarem continuar devem ser convidados a participar dos estudos ou cursos que a casa realizar. Aí sim nós vamos colocar à disposição da pessoa as atividades e convidar a pessoa a participar. Como deve ser a anamnese para se ter a certeza que o problema é espiritual? Distinguir entre obsessão, mediunidade ou doença orgânica é uma tarefa difícil, exige experiência médica e conhecimento espírita. Então, nós não vamos, naquele momento, fazer essa anamnese, ter certeza que o problema... o seu problema é obsessão, é mediunidade, é doença. Não, não é nesse momento que nós vamos tratar dessas questões, porque nós muitas vezes não temos nem conhecimento dessas questões. Nós vamos passar as orientações que falamos anteriormente, que vai auxiliar toda e qualquer pessoa nas suas necessidades. Vamos oferecer a terapêutica espírita e com o tempo o quadro vai se definindo, de forma que a gente possa conduzir essa pessoa dentro da casa, de acordo com o que ela manifesta, com o que ainda acontece em torno da sua situação. Não é papel do atendente dar diagnósticos. Quando a doença é física, será o útil amparo espiritual, e quando ocorre a obsessão, a assistência médica pode ajudar nos sintomas. Então, seja qual for a situação, se o problema é físico, se é espiritual, se é obsessão, seja lá o que for, a terapeuta espiritual vai auxiliar, com certeza. Então, não vamos nos envolver nas questões médicas, não vamos dar diagnóstico de maneira nenhuma, dizer para a pessoa isso é esquizofrenia, isso é obsessão, isso é mediunidade. Não dá para definir isso nessa primeira conversa, nesse primeiro contato, de maneira nenhuma. Vamos encaminhar para a terapia espiritual e muitas vezes, muito do quadro que a pessoa traz já desaparece, como em muitos casos que a gente acompanha. O resultado obtido no atendimento fraterno é a confirmação da necessidade das pessoas em serem ouvidas, esclarecidas e acompanhadas. Isso nós temos visto nas nossas casas, o resultado, quando as pessoas são bem atendidas, quando a terapia que é oferecida é realizada criteriosamente, nós percebemos que essas pessoas se reabilitam, se fortalecem, se reequilibram. Então, esse é o resultado que nós vamos obter no nosso atendimento fraterno, que é justamente o acompanhamento, a orientação. E aí nós vamos perceber que essas pessoas esclarecidas, bem acompanhadas dentro da casa espírita, com certeza ficarão gratas à espiritualidade e muitas delas permanecem na casa, se tornam trabalhadores ou assíduos à casa espírita. Para as pessoas atendidas, estender a possibilidade de engajamento na tarefa de consolo, uma vez que consoladas e esclarecidas desejam transmitir o benefício a outras pessoas. Então, se essa pessoa manifesta o desejo de também auxiliar, vamos oportunizar, vamos preparar essa pessoa. A casa espírita vai oferecer todas as possibilidades para que essa pessoa se engaje na tarefa, para que ela participe. Porque não foi isso que aconteceu conosco? Todos nós chegamos um dia na casa espírita, fomos recebidos, fomos atendidos, realizamos algumas terapias, fomos ficando e hoje estamos à frente do trabalho, auxiliando. Então, nós vamos oportunizar essas pessoas o trabalho. Vamos ficando por aqui, esperamos que essas informações contribuam com o trabalho do atendente espiritual, possa dar um norte, possa orientar, possa auxiliar. Se o material que nós aqui ofertamos for do seu interesse, ele está disponível no endereço sementecrista.org com os slides em PDF. Se você tem interesse nesse vídeo ou nos slides em PDF, no endereço dorasrodrigues.com, você pode baixar o vídeo e pode baixar os PDFs também.
E no nosso canal do YouTube, Dora Rodrigues Espírita, você pode também acessar o conteúdo deste vídeo e de outros que nós estamos fazendo, de algumas palestras que realizamos. Então, acesse, se você gostar, assine o nosso canal, acione o sininho para ser informado quando qualquer material for publicado. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.